Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma correção das nossas atividades domiciliares. E dessa vez, como nós tivemos duas atividades, né? E pelo jeito deu certo, né? Graças a Deus. Então, a gente vai iniciar aqui pela atividade 6, que teve como habilidade caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, a quantidade de água, ao tipo de solo, a disponibilidade de luz solar, a temperatura, etc., correlacionando essas características à flora e fauna específicas. Temos aqui, uma representação de um mapa mental, dos biomas brasileiros, o bioma Amazônia, Pantanal, Pampa, Cerrado, Caatinga e bioma da Mata Atlântica, cada um com as suas características. Aqui vocês estão vendo uma vegetação que ela é muito típica de uma região muito conhecida. E vamos à nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta fala de uma pesquisadora da Embrapa, em São Paulo, que ela viajou pelo estado do Ceará numa época de seca e pôde visualizar uma vegetação repleta de árvores de baixo porte, com arbusto com poucas folhas, muitos cactos e reservatórios de água, no caso de açudes, quase secos. Esse cenário, pessoal, que foi observado pela pesquisadora, ela descreve ela se referiu a uma vegetação de que bioma? Do Cerrado, do Pantanal, da Caatinga ou da Mata de Araucárias? E vamos à nossa resposta, Então, ela se refere à Caatinga, A Caatinga, pessoal, tem como uma das principais características a forte presença de arbustos como galhos retorcidos, raízes profundas, presença de cactos e bromélias. Os arbustos costumam perder quase que totalmente as folhas em época de seca. E a propriedade usada para evitar a perda de água por evaporação, as folhas desse tipo de vegetação são de tamanho pequeno. Vamos à questão 2, A questão 2 pede que vocês observem 4 imagens que tá lá na atividade de vocês e fala das características contidas no texto da atividade que vocês leram, inicialmente, que falou sobre os ecossistemas, e eles pedem que vocês identifiquem a representação característica do manguezal. E através da imagem, de uma das imagens que vocês puderam observar, tinha a opção A, B, C e D, e era para vocês dizerem justamente a que figura é representada o manguezal. E no caso a opção foi a opção C, O manguezal ele é considerado um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestres e marinhos, ou seja, é como se fosse eles estarem interligados. Característico de regiões tropicais e subtropicais, está sujeito ao regime das marés, dominado por espécies vegetais típicas, as quais se associam a outros componentes vegetais e animais. No Brasil, pessoal, existem cerca de 25 mil quilômetros quadrados de floresta de mangue, que representa mais de 12% dos manguezais do mundo inteiro. Os manguezais estão distribuídos desde o Amapá até a Laguna, em Santa Catarina, no litoral brasileiro. Na questão 3, falava para vocês escolherem uma alternativa que abordasse exclusivamente a característica da Caatinga.
E em todas essas características que vocês estão vendo aqui na imagem, a característica que é mais predominante na caatinga é a presença de cactos e de bromélias. Então, no caso, vocês, se tiverem assinalado a opção C, da questão 2, vocês acertaram. Aliás, da questão 3. Vamos agora para a atividade 2, aliás, atividade 7, que também é uma continuação do ecossistema, e agora especificamente somente a gente fala da caatinga e do semiárido nordestino. Beatriz, leva mal não, véia? Você não tem fone de ouvido, não? Você não tem fone de ouvido, não? Com certeza. Meu Deus do céu.